dados e sem conhecer de fato o contexto. E acho que aí é justamente esse pensamento crítico, essa capacidade de análise crítica, que não é simples de se fazer e demanda principalmente esse conhecimento que vem da experiência, né, do feeling ali, que é o que eles chamam de conhecimento tácito e conhecimento explícito, né? Conhecimento explícito é o que está nos manuais, ali o cara lê um livro, tá lá, mas você tem o conhecimento tácito que tem a ver com o saber fazer, o saber conduzir e entender como é que a coisa funciona. Até eu brinquei com isso uma vez conversando com a nossa amiga também, o Alexandre, a Roberta, um beijo também para Roberta. Eu falei assim, Roberta, não adianta, o cara pode comprar o livro do maior chefe de cozinha do mundo, não quer dizer que o cara vai cozinhar igual o cara no dia seguinte, só porque já leu o livro, né? Claro. Então, eu acho que bate muito com isso que a gente tá falando, que a gente estava conversando nos bastidores, de ter, às vezes, profissionais que acham que as ferramentas tecnológicas são a solução única e exclusiva para os desafios que a gente tem. Sendo que os problemas que a gente tem, as soluções não necessariamente dependem de tecnologia. A tecnologia ajuda, mas você ter essa capacidade crítica, que eu acho que se perde um pouco, quando esse camarada está muito focado ali na ferramenta, é que, por exemplo, permite que uma empresa, como esse exemplo que você deu da Shell, com 20 anos de antecedência, comece a perceber sinais ali de que algumas coisas estavam mudando e que isso poderia impactar o seu negócio como um todo, né? Acho que falta essa capacidade crítica e é justamente o que se torna tão essencial no mundo que tem seus pilares, como é que você colocou? Deteriorados, corrompidos, perfeito. Corrompidos por esses fatores caóticos ali do conceito do Bunny, não? Sim. Então, Bruno, eu tenho uma visão muito particular, que claro que eu encontro um amparo em outras pessoas que gostam do tema, né, oportunidades que eu tenho para conversar sobre isso, que assim, os desafios que estão se descortinando na nossa frente, eles são desafios muito mais comportamentais e de introspecção do que propriamente da aplicação de ferramentas e tecnologias. Então, quando você, e a gente pode tratar desse tema aqui se você quiser, quando você olha para primeiro, qual é o benefício de falar em VUCA, em Bunny? Por que falar nisso, um acrônimo, letrinhas? Porque quando você conceitualiza, você passa a ter uma visão sistêmica da realidade que te circunda. Então, em tese, você consegue se afastar daquilo que você está vivendo e planejar melhor seus passos, e não se deixar levar pela correnteza. Então, em tese, você se afastando, você consegue observar melhor o mundo e aí consegue planejar suas atividades, planejar até onde você vai chegar de forma mais saudável, inclusive. Porque quando a gente vê a evolução tecnológica e as ferramentas são só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa para vir por aí e certamente muitas facilidades, mas também tem muito da precariedade do comportamento humano. Então, a gente vai ver muitos fenômenos associados à ansiedade, associados à fragilidade das relações, associados a essa não linearidade, associados a essa complexidade, uma complexidade tão grande, com a complexidade de conceitos que a gente vive, que lá no VUCA, eles já davam uma abordagem lá. Então, assim, essas complexidades todas, elas vão necessariamente caminhando para o comportamento humano. Então, parece um pouco piegas, mas não é na minha concepção. A gente tem que resgatar, claro que um bom profissional, uma boa empresa, ela tem que lançar mão de todas as tecnologias possíveis que coloquem ela na vanguarda do mercado para ela poder sobreviver como entidade empresarial. Agora, existe uma outra maratona muito grande, que eu acho que a gente só está no início, que é a maratona do autoconhecimento, principalmente. Então, e tem muitos outros fatores que depois, se tiver um espacinho, eu gostaria de comentar. Tem alguns steps aí que são decorrentes do Bunny, que são estratégias de sobrevivência, mas é estratégias de sobrevivência saudáveis esse mundo que circunda a gente. Nas minhas interações sociais e nas suas, que eu sei que você é comunicativo pra caramba, interage socialmente, e que bom que interage socialmente, a neurociência prova que as interações sociais reduzem os riscos enormemente de depressão, de Alzheimer. Então, isso não é mais tese, isso é prova da neurociência. Então, interagir socialmente é ótimo. As interações sociais que eu tenho, então, elas normalmente focam
do lado obscuro das relações sociais. Elas focam em comentários de nossa, a sociedade está violenta, nossa, a sociedade está desequilibrada nesse ou no outro aspecto, nossa, não há uma polarização política que ambos os lados são detentores da verdade absoluta. Então, o tempo inteiro a gente está sendo bombardeado, e isso pode até também alimentar um pouco o conceito da hiperinformação, né? A gente está sendo bombardeado por estímulos, e a gente lidar com esses estímulos de forma saudável é que vão garantir, na minha concepção, uma produtividade maior, uma entrega maior, uma sustentabilidade maior dos negócios. Não consigo ver empresas sustentáveis com altos níveis de turnover. Não consigo ver empresas sustentáveis com pessoas, parte do staff, sofrendo de burnout, ou pessoas que ficam felizes quando dá sexta-feira e muito tristes quando dá na segunda-feira, quando começam. Quer dizer, não parece uma relação muito sustentável para o mundo de hiperconexão e de hiperinformação que a gente está vivendo aí pela frente, né? Eu concordo 100% com você, e principalmente nessa parte da hiperinformação, Alexandre, que realmente a gente não tem capacidade de processar tanta coisa, né? E acho que se a pessoa não adquire essa sabedoria para se prevenir, até se proteger, filtrar um pouquinho das coisas que recebe, né? Você entra num buraco sem fundo, ali, num buraco negro da hiperinformação, por assim dizer. E realmente isso tem consequências para a saúde da pessoa, para a saúde mental, enfim, para a saúde em todos os níveis. Ali uma consequência bem, bem ruim. E acho que a pessoa vai perdendo também a capacidade de lidar com essa realidade que é complexa. E enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui o quanto também as empresas não ficam, não se tornaram mais suscetíveis aos problemas de um mundo mais caótico, na medida em que toda a orientação passa a ser muito focada no curto ou no curtíssimo prazo. Eu acho que isso é um grande problema que a gente tem hoje, e boa parte das empresas que eu conheci, as pessoas sacrificam o olhar estratégico, a visão da coisa, em nome de um resultado no curto ou no curtíssimo prazo. E isso, muitas vezes, você tem um ganho ali imediato, mas você sacrifica coisas muito maiores. E claro, pela minha experiência, pela visão que eu tenho, né, eu acredito muito nisso, assim, acho que, né, você vai ter alguns ganhos que você consegue gerar ali no curto ou no curtíssimo prazo, mas se você tiver uma visão estratégica, de fato, sólida, né, você pode abrir mão desses ganhos e vai parecer que você está perdendo ali vantagem no começo, mas você tem um resultado, né, o resultado gerado por uma estratégia bem consolidada, ele tende a ser muito melhor do que esses resultados que você tem apagando incêndio ali, sabe, e sempre na emergência do curtíssimo prazo. Então acho que pode parecer paradoxal, porque talvez as pessoas falem assim, pô, mas o mundo não está caótico, está mudando toda hora. Mas isso é diferente, ou não necessariamente obriga a empresa a não ter estratégia, né? Eu acho que esse é o... Claro. Talvez